É importante que se entenda que o sentido da vida existe e não cessa de existir mesmo que você não o encontre. Olá, amigos do Sentido, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem e estamos nesse percurso com os relacionamentos. Nosso último vídeo foi sobre os vínculos matrimoniais com a senhora Tamashiro e está aqui ela de novo, junto da gente. Então agora, prometi para vocês que ela não estaria mais como a senhora Tamashiro, mas agora ela vai estar como a mamãe Tamashiro. Então, é sempre uma alegria e vejo como que as pessoas com a presença dela aqui conosco reagiram muito bem e de tá mostrando a importância que existe, né, acima de tudo, da mulher na nossa história, né? Essa mulher que às vezes se configura enquanto esposa, agora dentro de uma configuração materna, né? São os mistérios que reinam na individualidade da mulher, né? Os papéis que essa mulher é capaz de desempenhar dentro dessa sua existência. Então, não sei se você quer começar falando alguma coisa nesse momento. Não? Pode? Pode. Só um negócio. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Tá ótimo. Então vamos lá. Acho que todo vídeo, antes de a gente começar com as nossas colocações, é sempre importante a gente colocar assim o contexto e o momento da nossa história quando a gente começa a fazer reflexões pontuais a respeito de determinados assuntos, né? E assim, a gente percebe que a nossa geração, quando eu falo nossa geração, eu estou falando assim, as pessoas que nasceram mais ou menos meados da década de 70 e 80, talvez até o início de 90, a gente percebe que essa geração, essa nossa geração, é uma geração de transição. Tá? Vocês vão entender o sentido dos desafios para nós. Tá? Mas se você, inclusive, faz parte dessa faixa, provavelmente, né, pelas pessoas que a gente vê que nos assiste, né, a faixa etária que mais ou menos tem nos acompanhado é mais ou menos essa. Então, meados, década de 70, 80 e início de 90. Somos uma geração de transição. O que significa uma geração de transição? Provavelmente, se você pegar seus pais ou seus avós e olharem para a sua família, provavelmente você vai se identificar com o seguinte contexto. O pai é aquele que está fora de casa, tentando trabalhar para prover a família. Aqui o provimento meramente material mesmo. Então o pai está lá trabalhando, você tendo pouco contato com ele, e provavelmente sua mãe está lá dentro de casa, cuidando de você e dos seus irmãos, se você os tiver. Esse é um contexto da vida dos nossos pais, do contexto histórico dos nossos avós. A família ela era muito marcada por isso. O pai fora, a mãe dentro de casa. Dentro da cultura intelectual, muito dificilmente você vai ter pais, os dois sendo formados na universidade. Provavelmente, quando tiver sorte, vai encontrar talvez ou o pai ou a mãe, e muito raramente os dois, tendo o curso superior. Então nós estamos aqui dentro de uma orientação, de um contexto, de uma família que é marcada pela ausência do pai e presença da mãe. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos filhos dessa geração aí. Só que é o seguinte, quando nós nos vemos dentro da nossa família, que nós estamos agora constituindo, provavelmente você e sua esposa, ou você e seu esposo, estão numa condição onde os dois provavelmente devem ter já um curso superior, e se ainda não tem,
já é um projeto, inclusive talvez até uma cobrança de que precisa ter um curso superior. Então o nosso contexto, até dentro da cultura intelectual, dentro da cultura acadêmica, é de que provavelmente, se você é filho dentro dessa faixa que a gente colocou inicialmente no vídeo, nós estamos falando aí de casais que trabalham, que têm seus cursos superiores e que, agora que entra a questão. Enquanto os nossos pais era o seguinte, o pai estava fora e a mãe estava dentro, hoje o contexto é o seguinte, os dois estão fora. Então, nós não fomos educados, nós, dessa geração de transição, não fomos preparados para encarar o que vai significar essa nossa dupla ausência de casa. Porque estamos trabalhando. Quando não se tem filhos, bom, parece que a coisa é mais tranquila. Os dois estão com sonhos de construir, né, seu império material, né, sua autonomia financeira, né, correr atrás para comprar a casa própria, para ter o carro próprio. Inclusive, é uma dica que a gente dá, né, se você quer construir as coisas, corram atrás rápido. E o ideal seria já ter, quando casar, já ter essas coisas mais ou menos prontas. Mas aqui o nosso vídeo é sobre os vínculos com os filhos. Aqui nós estamos considerando que nós, os casados, dentro dessa geração de transição, nós já estamos com os filhos dentro de casa. Com os filhos que, inclusive, estão muito mais, às vezes, com uma babá, às vezes com uma cuidadora da sua confiança, ou mesmo com algum membro da família que venha auxiliar nesse percurso do desenvolvimento, de modo especial quando são muito pequenininhos. Esse é o contexto que a gente vive. A gente, quando resolveu fazer esse vídeo, é para estar lembrando que tem muitas dificuldades que vão acontecendo, porque a gente vai se sentindo meio perdido no meio dessa nova configuração, onde os nossos pais acabaram, porque viveram numa geração diferente, viveram uma impossibilidade de transmitir. Como fazer diante dessas circunstâncias? Os nossos avós ensinaram os nossos pais como criar e vivenciar uma família. Mas como nós pegamos essa transição, nós estamos com demandas aí, com situações aí, e precisa sim fazer a nossa breve reflexão acerca desse assunto. Nós, eu e Ângela, somos pais de duas belíssimas crianças, uma que chama Bianca, é a mais velha, hoje está com 11 anos, temos a Helena, que é a mais novinha, a mascotinha da família, que está com 3 anos. E que também nós vivemos essas dificuldades, né? Dificuldades no sentido de que nós temos a consciência de que, em grande parte, nós estamos fora de casa. Esse é o contexto. O contexto, eu acho que esse contexto que eu e Ângela estamos vivendo e dividindo com vocês é o contexto que provavelmente também vocês devem estar vivendo aí. Então, esse é para iniciar a nossa conversa, tá? Esse é o contexto. Não quero me delongar mais do que isso, porque acho que já é matéria suficiente e de base suficiente para a gente estar fazendo os nossos desdobramentos, tá bom? Então, Ângela, dentro dessa configuração... Então, dentro dessa configuração que está posta, né, que a maioria das pessoas vivem essa rotina, não são todas, mas uma grande parte das mulheres precisam trabalhar, a circunstância da vida é essa, né? Os pais estão fora de casa, algumas mães chegam a questionar assim, por exemplo, um bebê pequeno de, 8, 9 meses, e precisa colocar numa escolinha porque não tem com quem deixar, e como aquilo é angustiante, porque assim, precisa do trabalho, mas não gostaria de estar deixando o filho. Assim, são inquietudes que fazem parte dessa nossa geração, que a gente não sabe muito bem como lidar com isso, né? Como avaliar o que vale mais a pena quando uma necessidade real
está na nossa porta, né? Como fazer, exercer o papel de pai e mãe quando você chega depois de um dia inteiro de trabalho, você chega em casa, você está cansado e tem uma criança, ou duas, ou três crianças para chamar atenção, para você ter que dar atenção. Quando você entra no piloto automático, né, que você acaba desvinculando-se afetivamente dessa criança. São pontos que a gente vai avaliando dia após dia no consultório, né? Quando você entra numa relação automática com o filho, por exemplo. Quando você não consegue expressar, por exemplo, o quanto você ama esse filho. Por quê? Porque existe uma rotina, porque existem os afazeres, aí você chega e complementa somente os afazeres, a criança está falando com você, você não está escutando, né? Você não para prestar atenção no filho. Você quer que ele tenha uma autonomia, mas você não dá autonomia, você não delega, porque é mais rápido você ir lá fazer do que deixar ele, por exemplo, escolher uma roupa, mas ao mesmo tempo você se queixa que tudo tem que dar na mão. Então, assim, são pormenores que a gente vivencia hoje que na nossa época provavelmente passava de certa forma despercebida. Não sei se era bem assim para as mães, mas né, nessa junção de atividade fora de casa e dentro de casa, quais são os papéis dos pais realmente, né? Como fazer uma educação coerente com as necessidades que são impostas pela vida, né? Pelas circunstâncias que a gente vive. Trabalhar para as mulheres hoje em dia, na maioria das vezes, se torna uma realidade necessária, né? Não é só uma realização pessoal, pode até vir a ser também, né? Sim. Mas diante disso tudo, como é que é ser pai e mãe nessa conjectura? Então, assim, a gente observa muito nos consultórios essa demanda, por exemplo, eu atendo adolescentes, e assim, a faixa etária é um pouco maior, mas você vê claramente que a dificuldade principal é o estabelecimento de diálogo, de conversa, sabe? Você não tem tempo, você não se implica, você toma o seu filho como um mini adulto, como se o que você disse, ele já tivesse a capacidade de processar toda a informação, entender toda a informação e executar uma tarefa. E não é assim que se dá com as crianças. Mesmo com os adolescentes não é assim que se dá. Por exemplo, uma criança de 4 ou 5 anos, se você não olhar para ela, se você não olhar e der uma ordem de comando, ela não vai entender o que você está falando com ela. Pode ser com qualquer um. Então, assim, é preciso sentar, é preciso olhar, é preciso falar com clareza, né? A gente se queixa muito da desobediência, mas, assim, como é que a criança está sendo orientada? A gente sabe que existe uma natureza esperada e comum para todas as crianças, enfim, né? Desenvolvimento infantil é esperado para todo mundo. Então, assim, algumas fases são esperadas, 2, 3, 4, 5 anos, enfim, até um pouco antes da adolescência, onde dá uma acalmada, né, nas crianças. Enfim, o que é esperado e o que você tem feito e conseguido transmitir para esse filho. Essa é uma das primeiras perguntas e questionamentos assim, que ficam muito claros dentro dos consultórios diante da dificuldade dos pais hoje em dia de estar realmente com os filhos. E estar não é estar com o celular, não é estar com amigos, entende? É estar com a criança, por exemplo, num jantar, conversar com a criança, né? Dar atenção, perguntar como foi o dia, escutar as histórias que eles têm para contar, porque é nesse momento que você tem condição de orientar, de fazer pensar, de ter um discernimento do certo e do errado. Você vai construindo isso com seu filho. Não é vindo na horizontal, na vertical, né, de cima para baixo, impondo. É uma construção. A criança precisa ver em você uma referência, um suporte, um apoio. E aí isso aparece muito como queixa, né, assim, um distanciamento afetivo, porque geralmente você só está ali entregando a obrigação, né? Eu estou ali provendo, estou pagando a escola, eu quero o resultado das notas, eu quero que você seja obediente, que você seja o melhor filho que exista, e ponto final, é essa a tua obrigação. E como é que a gente constrói tudo isso? Você vê que, Ângela, né? Você vê que eu sou um pai extremamente
satisfeito aqui dentro de casa, porque você vê que Ângela tem essa sabedoria, essa sensibilidade de poder fazer as captações que são muito importantes para nós. Eu falo de mim, né, que sou pai, mas antes de tudo sou homem, e vejo como que às vezes a natureza do homem ela não permite essa sensibilidade para estar fazendo uma observação mais objetiva a respeito dos filhos. E é claro, aqui você vê que eu acho que no contato de vocês conosco aqui, vocês já perceberam que eu sou mais explosivo, né? Eu sou mais ansioso, sou mais objetivo. E que Ângela, por ser mulher, por ser mãe, ela tem um lugar mais da sensibilidade, da inteligência afetiva tão importante no universo de nós pais que temos filhos pequenos. Primeira constatação óbvia, que vocês podem até ver aqui conosco. Homem e mulher não são a mesma coisa. Suas naturezas são muito diferentes. Por mais que tenha aí, não vou entrar nesse âmbito, mas ideologias que têm tentado, né, colocar as duas naturezas como equivalentes, pode ser equivalentes em dignidade, mas em exercício e função são totalmente diferentes. E no desdobramento, quando a gente fala de pai e de mãe, o pai, por mais que... Bom, isso eu posso falar, né? Eu tenho um filho pequeno, então eu brinco de modo especial com a menor, que ela é mais agitada, eu também estou um pouquinho mais agitado. Quando a gente brinca, a gente pula, a gente faz e acontece. Mas, para eu poder ter acesso a essa criança, não adianta, pais, não adianta. A gente pode constatar isso. Para um pai ter acesso a um filho pequeno, ele vai ter que usar os recursos maternos. Se eu chegar para minha filha e dizer, como um pai, Helena, eu te amo, pô, ela vai meio que assustar. Mas se eu fizer como a mãe faz, minha filhinha, vem cá, senta aqui com o papai, vamos brincar, vem cá, o que você quer fazer? Ela aceita. E isso é usar essas distinções de pai e de mãe a nosso favor enquanto pai e mãe. A Ângela nunca vai dar conta de ser pai, mesmo que tente se colocar nessa condição. Quantas vezes isso não acontece? Vai lá, briga com o filho fica peitando a mãe, e a mãe tenta se impor. E a gente, às vezes, enquanto pai, isso parece mágica, né? Mas quando você tem uma postura perante o seu filho, muito objetiva, isso é um dado, uma dica também para vocês pais. Nunca queiram educar ou corrigir os filhos no momento de raiva. Porque no final das contas, você vai acabar, ao invés de corrigir o filho, usando o seu filho somente para fazer um esvaziamento das suas tensões aí. Isso não é bom. A fala ofensiva, ela tem uma função. É isso que eu estava falando desse exemplo que estou dando. A mãe está lá tentando fazer às vezes e a gente vê que aquela situação impera a necessidade de uma postura mais forte. E que às vezes você falando mais forte, mais duro, de repente, toda aquela bagunça para, a pessoa fica paralisada, olhando para o pai, e as coisas, não vou dizer que se resolvem, porque também isso não é, entende? O pai não é Deus, né? Mas que consegue, ocupando o seu lugar, exercendo a sua função, fazer a administração daquilo que se precisa. O problema é que às vezes os pais, e quando eu digo pais, é pai, o pai não quer exercer o seu papel, e às vezes tem mães que também não querem exercer a sua função. E às vezes não é nem porque não consegue ou porque tem preguiça. É porque não consegue fazer uma compreensão objetiva. E não fez ainda essa passagem. Porque nós somos pais, mas antes nós éramos filhos, já fomos filhos. Notem bem, o que é ser pai? Ser pai é o seguinte, eu saio da posição de ser filho para uma posição de quem tem filhos. Ser e ter. Agora, eu não consigo
educar meus filhos se eu ainda estou na posição de filho? A gente às vezes brinca com os pacientes, puxa, como é bom ser filho. Vamos lembrar, faz um esforço quando você era criança, que você estava chorando e tinha lá a mamãe. Você estava com fome, tinha lá a mamãe. Agora você tem que ir para a cozinha fazendo. Agora, mamãe, você está com fome, o que você faz? O que você vai fazer? Pedir para o marido que já está no 20º sono? Ou, muito bem, você vai lá para a cozinha fazer sua papinha, né? Isso é sair da posição. É bom ser filho. O que é ser filho? E isso eu vou dizer o que é ser filho, porque quero convocar a nossa inteligência como pai e mãe. Por que é bom ser filho? Porque é o momento da vida onde nós estamos trabalhando a alegria de ser amado, a alegria de ter em quem confiar, em quem se espelhar, em quem devotar toda a nossa confiança e toda a esperança. De que porque eu vejo uma mãe e um pai bons, de que então eu tenho a esperança de que eu posso ser bom também. Isso é ser filho. Vocês já foram filhos em algum momento, talvez ainda sejam, e veem que a sua posição é de quem recebe. E isso é uma coisa muito importante para a vida, porque lá na frente a gente não consegue dar aquilo que antes não tem. Então a experiência da criança de ser amada, de ter segurança, de ter amparo, isso tudo é muito importante para a criança. Para nós adultos, só que a gente cresce, né? Infelizmente não fica criança para sempre. Então chega um momento que a vida nos convoca a alçar voos para uma maturidade maior e que nos aponta para algo que é mais significativo em termos de exercício de missão e vocação, que é a paternidade e maternidade. Um dia esse pai e essa mãe foi filho. A gente espera que esse pai e essa mãe tiveram pais que ao longo de sua formação e educação tornaram esses pais figuras autênticas e que possam então passar toda essa educação para os seus próprios filhos. Mas é triste quando a gente vê um pai e uma mãe que tem demandas ainda de filho. O pai e a mãe ainda estão na posição de quem quer serem amados agora pelos filhos, né? Eu não tenho mais quem ama eles, né? O casamento fechou o circuito do amor. Agora, só que casa, tem filhos, o pai não é mais aquele que está demandando amor. O pai não é mais aquele que quer ser amado. O pai é aquele que agora precisa amar. Isso é uma missão. E, gente, é difícil. Começamos o vídeo falando que somos uma geração de transição. Administrar a nossa função dentro de um contexto onde nós estamos ausentes. E que, em regra, porque estamos agora chegando dentro de casa depois de 7, 8 horas longe dos filhos, a gente quer fazer uma certa compensaçãozinha psicológica, uma reparação psicológica. E tem que tomar cuidado com essa fragilidade. O filho, quando olha para nós, insisto, nós já fomos filhos. Eu não fico olhando para um pai ou uma mãe como se eu estivesse olhando os detalhes. Nossa, ele está ausente, eu vou cobrar. Eles não olham para isso. Não dá para colocar complexidade adulta na cabeça de uma criança. Tratar a criança como um pequeno adulto, que entende na mesma grandeza e na mesma complexidade que você, pai e mãe. A criança, em regra, ela só quer saber o seguinte: quando da sua presença, se você está todo ali com ela, e pode fazer a experiência. Tenta conversar, se você tem um filho de 2, 3 anos, e você está com ele, tenta conversar com alguém que está perto de você. A criança não deixa, porque isso é a natureza da criança. É uma coisa simples. Ela só quer saber se você está ali toda, ou pai, se você está ali todo para ele, para ela. Ele, se for filho, ela, se for filho. Esse é um momento onde o desenvolvimento afetivo aponta somente para esses elementos afetivos. Os desdobramentos intelectuais, as conclusões existenciais que ela vai ter da família. Não, a gente tem uma de 11 anos. Começou agora a fazer algumas reflexões acerca de defeito de pai, defeito de mãe, mas olha quanto tempo se passou. Também a gente tem uma de 3. Né? E verifica que quanto mais
na qualidade que você dá a ela, de presença quando está presente, que você está ali todo, já é o suficiente para você capturar aquele filho para você e para poder aproveitar cada momento que você está com o filho para educá-lo. Muito bem, o que é educação? Aqui vou ser tradicionalista e trazer o termo simples, mas que também vai iluminar um pouco esse entendimento sobre os vínculos de pais e filhos. A palavra educação, ela tem uma etimologia latina de educere. Educere significa extrair da pessoa aquilo que ela tem de melhor. Às vezes um dos erros dos nossos pais, um dos nossos erros enquanto pais, sei lá, no vídeo lá dos relacionamentos está dizendo, cuidado para a gente não tomar o outro como uma extensão de nós mesmos. Uma criança mesmo pequena é um ser único e irrepetível. Isso significa o quê? Que você pode dar a ele a melhor das educações. Você pode dar a ele o melhor de todos os contextos espirituais, psicológicos. Mas lembre o seguinte, você não é Deus. Existe um momento onde a criança, aquela outra existência que é livre, totalmente livre e responsável, uma existência única e irrepetível, a gente tem que dar a ela o tempo de responder por ela mesma a esse processo de educação que você dá a ela. Então, a gente estava dizendo, Ângela de modo especial estava dizendo no vídeo do casamento, né? Dos vínculos matrimoniais, não tem mágica, não tem receita de bolo. E em relação aos filhos, a gente vê também que também não tem receita de bolo. Porque aqui nós estamos falando não é de uma questão técnica pedagógica, é de uma questão do compromisso com os valores humanos. Quando eu olho para um filho, eu ser capaz de responder à pergunta, o que eu acho que eu estou vendo ali? E você, se cair na pegadinha de achar que só sendo capaz de fazer toda uma compreensão onisciente desse filho, bom, nós vamos cair do cavalo, você nunca vai ter contato com seu filho. Não tem tanta complexidade assim. Quando a gente olha de perto, é que quando a gente está envolvido afetivamente, por isso a psicologia é tão importante nesse contexto, e por isso que acredito que a psicologia está tão em alta. Porque a gente pega a singularidade da situação, na verdade não tem complexidade. Às vezes o que falta é os elementos mínimos. Eu já fui criança. Eu sei, passei pela fase do que eu quero e que eu preciso. E o que significa estar diante de um pai e de uma mãe. Só que agora eu sou o pai e mamãe e preciso estar sendo capaz de exercer também com muita alegria essa função, sabendo que são funções que não se confundem, não são papéis que se confundem. E saber, nesse terceiro momento, que a criança é um outro ser, uma outra existência, que eu sou responsável e que preciso educá-la. E educação nesse sentido, tirar dela o que ela tem de melhor. Porque eu fico esperando muito que ela faça as coisas que eu quero, e aí eu fico relutando para que o filho faça o que eu quero, e perco essa alegria de saber quem ele é. Às vezes você olha para o seu filho e você vê que ele faz tudo o que você quer, mas você não sabe quem ele é. Então, isso é um desafio para nós. Não perdermos de vista, não perdermos os nossos filhos nesse tempo em que eles estão conosco. Ainda mais quando são pequenos, eles não têm como ir para outro lugar. Eles estão, entre aspas, refém de nós, daquilo que nós dispomos dentro da nossa família. Olha, gente, depois eles crescem, vão querer tomar seus rumos. Permitir este crescimento. E, na verdade, nós crescemos junto com os filhos. Não sei se você quer falar alguma coisa. No sentido assim, de instrumentalizar, né? A gente precisa crescer nesse relacionamento afetivo com o filho, aprendendo a instrumentalizá-los, né? A gente tem uma mania de achar que criança deve só responder diretamente os nossos anseios e desejos, né? E muitas vezes a gente acaba projetando até as nossas dificuldades emocionais em cima desses filhos, e então o grau de dificuldade em lidar com eles vem por aí. Então, assim, são interrogações que
que são pertinentes para esse momento. Assim, a educação é dar a ele a oportunidade de sair o que tem de melhor, né? Extrair dele o que há de melhor. Mas como é que eu, enquanto mãe, posso fazer isso? Quanto é que eu, enquanto mãe, tenho discernimento dessa separação entre eu e essa criança que eu preciso educar, que eu preciso fazer crescer? Então, assim, a maior questão assim, que aparece é sempre uma dificuldade de você, primeiro, conseguir interagir verdadeiramente com essa criança, seja porque você estava cansada, seja porque você não saiu do lugar de filha ainda, seja porque você não sabe como fazer. E a segunda coisa que, assim, que eu observo é o quanto nós projetamos nos nossos filhos dificuldades que são nossas. E aí a gente quer que ele responda de um outro lugar, um lugar que você nem deu conta de fazer por você e você quer que teu filho faça. Então, assim, é mais um questionamento, né, assim, de poder parar para se olhar enquanto papel, enquanto exercício da maternidade, enquanto exercício da paternidade, né, desses lugares que precisam ser ocupados. Precisa existir uma mãe, precisa existir um pai para essa criança, independente, enfim, das configurações familiares que se tem hoje, mas é necessária a presença dessas duas figuras na vida dessa criança. A mãe não anular esse pai, isso acontece muito, né, assim, da mãe querer tomar conta e não deixa o pai chegar nessa cena, ou o pai ser um pai incisivo demais, duro demais, e não permitir que essa criança possa amadurecer de uma outra forma. Não está falando de mim não, hein, gente? Não é assim. Então, assim, de lugares que cada um precisa ocupar, da responsabilidade que cada um tem que tomar diante desse crescimento dessa criança. E outra coisa, o exercício dos papéis. Uma das coisas que é importante também, eu sei que agora eu coloquei um relógio ali para a gente ver o tempo. Estou vendo que já chegou a meia hora e a gente tinha feito propósito de não fazer vídeo muito longo, mas eu não queria deixar de falar o seguinte, a respeito da cumplicidade. Gente, parece bobagem, mas pai é cúmplice de mãe, mãe é cúmplice do pai. Pai e mãe não são cúmplices de filho dentro da organização familiar. É horrível pegar uma situação, nós às vezes estamos tão deteriorados na disposição afetiva que já não percebemos que às vezes um pai fica sendo cúmplice de filho contra a mãe, ou a mãe sendo cúmplice de filho contra o pai. Agora, aonde vocês acham que vai chegar com isso? Às vezes os pais têm maturidade para compreender entre si os seus próprios erros, mas captam essa posição de pai e mãe sendo seus cúmplices contra o outro pai e mãe. Isso é terrível. Certos afrontamentos que existem quando um filho afronta contra uma mãe, por exemplo, e que está muito repetitivo, e que o pai fica lá se gabando, ela me ama e não ama você. Olha, eu vou te falar uma coisa, cuidado, porque isso pode ser sintoma de omissões paternas. Você está cúmplice de filho, e seu filho, vendo isso, está se sentindo no direito de usurpar da sua autoridade como pai para afrontar contra a mãe. E vice-versa, hein, mulheres? Usurpar a sua função para afrontar, usar a criança que afronta contra o pai. E às vezes essa dificuldade nas relações está acontecendo por isso. Então eu queria também deixar colocado isso, porque de um modo geral a gente está tentando trazer aqui, né, poderia estar chovendo no molhado com outras questões mais repetitivas, mais chatas e enfadonhas, que às vezes o que a gente fica ouvindo dos clichês. Aqui a gente está se colocando dentro de uma visão que eleva assim, o nosso senso de responsabilidade, uma tentativa de organizar qual é o nosso lugar. Né? A gente não vai ser legal, né? Infelizmente essa história de ser, não dá para brincar de ser pai legal, de ser mãe legal. Eu acho que seria um pouco a sensação que vocês devem ter. Eu sei que às vezes deve dar uma doída no ouvido, mas gente, é bom sinal. Se está doendo, deixa doer. Corre atrás.
de significar o quê? E procurem ajuda. Se instrumentalizem, estudem. Porque não é uma alegria, a vocação familiar, ela é uma alegria. Nós estamos vendo um contexto onde os valores familiares estão sendo perdidos. Todos os valores cristãos, os valores familiares, os valores pessoais, está tudo sendo dissolvido nesse... Nós somos dessa geração que isso está diante dos nossos olhos e a gente tem que lutar contra com muita energia. Só que eu só consigo lutar contra diante das coisas que eu vejo e assumo. Então, quer mudar o mundo? Antes, tente mudar você. Depois o próximo, depois sua família, depois seu bairro, depois a cidade, depois o país, depois os continentes. Quem sabe depois você vai dar conta de mudar o mundo. Mas não adianta. Começa sempre por nós. Nós temos muito no que nos ajudar. Acreditem nisso, nós estamos sozinhos. Tenho percebido que as boas almas, elas existem, gente. Só que nós estamos muito perdidos no mundo. A gente precisa se unir. Sabemos que somos um só coração e uma só alma no meio desse projeto, que está todo mundo no mesmo par. E sejamos capazes de com coragem, né, enfrentar os confrontos que convocam as nossas missões enquanto pai e enquanto mãe. Então, vamos encerrar? Então tá bom. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Hoje, pela paciência, que estou vendo aqui que vai dar mais de 35 minutos. Mas o assunto exigiu isso, né? Graças a Deus a Ângela, né, ela consegue antever as coisas de vez em quando, e ela anteviu que ia demorar mais mesmo, né? Então, agradecer a Ângela pelo carinho, acima de tudo, pela, mais uma vez, alegria, e quero fazer esse reconhecimento público, né? De vocês viram aqui a importância de uma mãe, a importância de uma esposa dentro do nosso lar. Então, meu carinho, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe. Gente, a vocês, obrigado mais uma vez, vão mandando seus comentários, o próximo vídeo vai ser sobre as amizades, tá bom? Quem sabe a Ângela possa estar conosco aqui. Gente, um abraço, até o próximo vídeo.